segunda-feira de vocês aí, tudo tranquilo? Boa noite, meu nome é Gustavo Braz Curtis, sou professor de matemática do Desafio e hoje o tópico da aula é uma revisão sobre probabilidade e matrizes a respeito dos conteúdos para o Enem. Hoje veremos exercícios de 2017, 2013, 2015, 2018, 2019, 2016, uma grande quantidade de exercícios. Então, primeiramente, gostaria de agradecer que está todo mundo aqui. A Luísa e a Tânia estão já comigo há essas 3 semanas, muito obrigado. E o Anderson, eu gostaria que o senhor acompanhasse até o final da aula. Qualquer coisa pode perguntar. Tem o meu e-mail para contato. Se vocês precisarem, como se fosse uma monitoria ou de alguma aula extra, vocês me avisem que eu estou à disposição de vocês, pessoal. O que eu quero é ajudar vocês a entrar nesse maravilhoso mundo da universidade. Tá? E do isso também, né? Vocês consigam almejar e alcançar seus sonhos. Tá? Hoje um pouco filósofo. Bom, revisão então. Primeiramente, vamos no nosso calendário ali, nosso cronograma inicial sempre, né? Hoje é dia 30/11. Já vimos, então, análise combinatória, probabilidade, matrizes. Agora a gente tem a revisão 1, que é sobre análise combinatória e probabilidade. Gostaria, então, de deixar aqui para vocês um pensamento. Qual será o conteúdo para a revisão 2? Deixo bem aberto para vocês pensarem até o final da aula, se vocês querem uma revisão mais ampla, que nem vai ser a revisão geral, então eu faria 2 revisões gerais. Tá, mas professor, o que é essa revisão geral? Bom, como a gente tem essa 1 hora de aula, a revisão geral seria conteúdos da geometria. Eu ia pegar alguma coisa da geometria plana, geometria espacial, ia pegar as álgebras ali. Ou, como eu fiz no meio do ano, eu peguei conteúdos aplicados, vai ser bem forte. Também posso fazer, pessoal, alguma coisa com relação à pandemia, se vocês querem, tá? E aí vem uma coisa para vocês pensarem, tá? Eu gostaria de 2 aulas, se vocês puderem, tá? Não tem problema, não tem cobrança. Vocês querem qual assunto na revisão 2? Senão eu pego um assunto da minha, que eu acho que seria bom para vocês revisarem. E também eu gostaria de saber o que vocês... o desafio vai até janeiro, teremos aula em janeiro, teremos algumas aulas em janeiro, que seria tópicos. Então, o que vocês gostariam de ver em janeiro em matemática? Eu teria 2 ofertas para vocês. Eu ia trazer um palestrante da universidade relacionado à história da matemática. Então, vocês veriam alguns conteúdos, mas mais alguma história, uma coisa mais light, para vocês relaxarem e entenderem um pouco mais da matemática. Ou eu faria como se fosse uma pontuação de conteúdos em janeiro, tá? Então, se vocês puderem ir pensando, o que vocês acham que seria bom para vocês, tá? Vamos para a nossa aula de hoje, então. Bom, a nossa primeira questão, eu pensei que eu tinha colocado aqui o sumário, mas a nossa primeira questão, então, o que eu fiz nessa aula, pessoal? Eu peguei várias questões de probabilidade, tá? E também peguei algumas questões de matrizes. Mas o que eu quero enfocar aqui para vocês, quero que vocês percebam na aula de hoje? Que probabilidade está muito mais presente do que matrizes, tá? Então, por isso que eu quero treinar bastante hoje. O que é que eu gostaria que vocês aprendessem na aula de hoje? A ler os exercícios de probabilidade, tá bem? Vocês conseguindo ler os exercícios, os cálculos por trás da probabilidade é tranquilo. Vocês vão ver. Hoje, se eu não me engano, os cálculos vão ser... O conteúdo para matemática é aritmética básica, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos para a primeira questão sobre probabilidade. Então, imaginem toda hora que vocês estão lá fazendo a prova, tá? Como é que vocês fazem os cálculos, que tem cálculos com vírgula, multiplicação com vírgula, números decimais, casas decimais. Então, sempre fiquem pensando como é que vocês vão abordar esses cálculos na hora da prova, tá bem? Vamos para a primeira questão. Enem 2017.
Um programa de televisão criou um perfil em uma rede social e a ideia era que esse perfil fosse sorteado para um dos seus seguidores. Quando esses fossem número de 1 milhão. Agora que essa quantidade de seguidores foi atingida, os organizadores perceberam que 80% deles são realmente fãs do programa. Por conta disso, resolveram que todos os seguidores farão um teste, com perguntas objetivas referentes ao programa, e só poderão participar do sorteio aqueles que forem aprovados. Estatísticas revelam que, num teste dessa natureza, a taxa de aprovação é de 90% dos fãs e 15% dos que não são fãs. De acordo com essas informações, a razão entre a probabilidade de que um fã seja sorteado e a probabilidade de que o sorteado seja alguém que não é fã do programa é igual a, então, bastante texto, uma questão de matemática, né? A gente tem bastante texto e, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande quantidade de informações para te conseguir resolver esse exercício. Olha só. O primeiro tópico que eu quero mostrar para vocês é razão. O que é a razão, professor? A razão não é nada mais, nada menos que uma divisão. E a gente tem que notar sempre como que ela está empregada no texto. Então, eu quero a razão de A por B. O que seria isso? Eu quero a divisão de A por B, tá? E agora a gente vai pensar também, ele fala sobre probabilidade de ser fã e a probabilidade de não ser fã. O que é isso? Então, ele coloca ali 80% e, olha só, ele coloca ali, ó. Agora essa quantidade de seguidores foi atingida, beleza, tá? Os organizadores perceberam que apenas 80% deles são realmente fãs do programa. Esses 80% que ele coloca aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. Assim, esses 80% é a probabilidade dentro daquele milhão, né? Daquele milhão de ser realmente fã. Isso seria o que é? Como seria um exercício, professor? Perguntando. Bom, eu tenho 1 milhão de fãs, tá? E 80% deles, eu tenho 1 milhão de seguidores, melhor dizendo, e 80% deles são realmente meus fãs. E quantos por cento não seria? 20%, né? Vamos para a pergunta, então. Ó. A probabilidade de ser fã, então, é 80%, tá? E a probabilidade de não ser fã seria os 100%, que é o total de seguidores, menos os que são meus fãs, que seria 80%. Eu falo meus por causa que é uma coisa que a gente tem do professor, assim, é que quando a gente lê, e quem faz bastante exercício, quem faz exercícios, tu acaba sendo o personagem principal na questão, tá? Então, a probabilidade de não ser fã, então, é 100% menos 80%, que seria os 20%, tá? E agora, qual é a probabilidade de ser aprovado? Vamos ver o texto lá, o que ele fala sobre a probabilidade de ser aprovado. Bom, ele tem que ser fã e ser aprovado, que são dois casos distintos, né? A gente tem o não fã e o fã, tá? Então, como são dois casos distintos, a gente tem que fazer um E. E por que, professor, que esse E está vermelho ali, grifado, tá? Bom, pessoal, o que é o E na probabilidade? Como intersecção ou como multiplicação, tá? Então, o E, ele é uma forma de tu interpretar no texto matemático que tu vai ter que multiplicar as diferentes probabilidades. Que aí tu vai conseguir fazer uma relação entre elas. Olha só. O E, então, a gente vai multiplicar, tá? Sempre bem grifado. Grifem aí no caderno de vocês. E probabilidade. Multiplica. E multiplica. Tá? Sempre o E vai ser a nossa multiplicação. Olha a relação que vocês vão ter que fazer nessa questão. Ele pergunta, pessoal, olha aqui, ó. Vamos tentar entender aqui, ó. De acordo com essas informações, tá? A razão entre a probabilidade de que um fã seja sorteado e a probabilidade que o
o sorteado seja alguém que não é fã, é igual a... Olha só o que ele quer que a gente faça. Ele quer, pense bem, ele quer que a gente chegue num grupo que seja fã, tá? E faça a probabilidade dele passar. A gente tem a quantidade dos fãs que passam, dos realmente fãs, que é 80%, tá? E a taxa de aprovação desses 80%, 90%. E olha só como fica bonitinho quando a gente escreve na parte da matemática. A gente tem que, para ser fã e ser aprovado, qual é a probabilidade disso acontecer? É 80%, então eu estou lidando com o público que eu quero, que é aqueles 80% realmente fãs, e estou fazendo a probabilidade dele ser aprovado. Como é que eu relaciono a probabilidade dele ser aprovado e ser fã? Qual é a probabilidade disso? Ser aprovado e ser fã. É a multiplicação desses dois números, tá? Então a gente tem 80% vezes 90%, que é 72%. Então eu espero aqui que vocês percebam também que a notação de 80% é 80 sobre 100, e aí eu faço 0,8, entende? São 3 tipos de notações diferentes. Fique tranquilo se tu não está conseguindo perceber agora 80 sobre 100, que é igual a 80%, porque conforme tu vai fazendo os exercícios, tu vai notando, né, e abstraindo essa notação matemática. 80%, 80% é 80 por 100, tá? E também tu pode anotar daquela forma ali, 0,8 vezes 0,9, tá? Que é 80 vezes 80%, 80 vezes 90%. Também, pessoal, tomem cuidado, tá? Que muitas vezes eles podem colocar, por exemplo, 5%. Deixa eu ver. 5%. Passa rápido aí. Quanto é que é 5% em notação com vírgula? Como é que vocês fariam? Se tu fez rápido aí e já colocou 0,5, tem que tomar cuidado. Isso, perfeito. Olha ali o que a Luísa escreveu. Perfeito, Luísa. Tem que sempre tomar cuidado com isso, por causa que muitas vezes eu vou corrigir uma prova e vejo que o aluno fez todo o raciocínio certo e na distração ele escreveu 0,5. Então isso aqui é diferente, tá, pessoal? Tome cuidado. Sempre olhe com carinho as questões de probabilidade. Por quê? Porque muitas pessoas erram sabendo o conteúdo, só com uma pequena distração dessas, tá? Vamos seguindo então aqui. E a probabilidade de não ser fã e ser aprovado? O que eu faço de novo? Uma multiplicação. E sempre pegando. Eu pego o público que eu quero relacionar e a probabilidade do teste. Então, eu faço a intersecção entre eles. Para mim fazer a intersecção, eu vou de novo na multiplicação. Olha só. Eu tenho que a taxa de aprovação das pessoas que são fã é 90%, tá beleza? Já notaram aí? A taxa de aprovação dos que são fã é 90%. E dos que não são fãs, ele também coloca, são 15%. Ou seja, o que eu faço para saber a probabilidade de não ser fã e ser aprovado? Eu faço uma multiplicação, olha só. A probabilidade de não ser fã é 20%. E a probabilidade de ser aprovado e não ser fã vai ser de 0,03. Pegaram? Olha só que interessante. É um E. A única coisa que vocês tinham que entender aqui é que quando a gente tem um E, vamos só destacar ali no exercício ali, ó. Vou voltar um slide aqui, ó. Olha só, pessoal. E, olha esse E aqui, ó. Esse aqui é o E que tu... Ah, esse aqui que o professor falou. Eu tenho que fazer a multiplicação das probabilidades. Tá, mas eu quero que vocês vejam também quais são as diferentes probabilidades que existem nesse problema. A gente tem 80%. O que é esses 80%? É a probabilidade de um público, tá? E esses 90% não é a probabilidade do público, é a probabilidade de aprovação. São duas probabilidades diferentes que vocês vão relacionar através da multiplicação, tá? Vamos continuando aqui, então. Olha, então eu tenho a probabilidade de ser fã e ser aprovado é 0,72, tá? E a probabilidade de não ser fã e ser aprovado é 0,03. E agora, o que eu falta fazer aqui? Ó, olha aqui que eu sempre deixei destacado aqui a nossa razão. Agora vamos fazer a razão.
O que é a nossa razão, então? Leem comigo, ó. Leem com calma. Ali em verde, que eu já coloquei diferente. De acordo, tá? Vamos ler. De acordo com essas informações, a razão entre a probabilidade de que um fã seja sorteado, ó, é a razão entre a probabilidade de ser sorteado, essa a gente já tem. Então, como essa é a primeira, ela vai ser o nosso numerador, vai ser a parte de cima da nossa razão, da nossa divisão. E a probabilidade que o sorteado seja alguém que não é fã é igual a. É igual a. O que é esse igual a? É a nossa razão. Então vamos ter. Primeiro a gente tem o numerador e depois a gente vai ter o nosso denominador. Primeiro a gente tem a parte de cima, que é a probabilidade de ser fã e ser sorteado, e a probabilidade de ser sorteado e não ser fã. E é isso aqui que a gente tem, ó. Eu ainda coloquei ainda mais novamente o texto. Então, toma um gole d'água aí, dá uma respirada e lê com calma. Ele quer a probabilidade e a razão. E aqui está escrito como é que a gente faz a nossa fração. A probabilidade de ser fã divididos para a probabilidade de não ser fã. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, 0,72 divididos por 0,03. Tá? Aqui vocês já mataram a questão. Agora, o que eu posso falar para vocês aqui? Qual é a dica para resolver essa questão? Tu tens 0,72 para o 0,03. Ambos estão com a mesma quantidade de casas decimais. O que tu faria aí? 72 divididos por 3. Fechou, tu já vai achar a resposta. Vai achar o nosso 24. Tá? Como que talvez esteja dúvida aí, como eu faria? Bom, para não ter dúvida, eu faria 72 sobre 100, por exemplo, podia ter um 39 ali, tá? Aí tu ia ter ia ter uma dificuldade de fazer 0,72 divididos por 0,39. Ia ser uma dificuldade, tá? Aí aqui tu faz, ó, 72 sobre 100, ou 72%, tu corta, só deixa eu cortar mais bonito aqui, porque senão... Ó, 72 sobre 100, simplifica, ó, 72 sobre 100, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então eu vou ter a simplificação, 72 sobre 3 é igual a 24. Essa é uma maneira diferente, né, de tu resolver esse tipo de questão. E vocês podem achar que talvez seja uma coisa simples para vocês, mas eu vejo que às vezes é uma pequena distração. E eu tinha bastante distração nessa parte dos números com vírgula. Aí o que eu fazia? Sempre transformava em fração. Aí se tornou bem mais simples para mim, principalmente para fazer multiplicação, tá? Aqui já vai para a próxima questão. Até aí, tudo bem, Tânia e Luísa? Tudo certo até agora? O que vocês acharam? Sim, perfeito, então. Tudo certo, perfeito. Vamos para a próxima, então, e vamos brincar mais um pouco aqui. Enem 2016, olha lá, estou lá fazendo a prova. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. Ó, excelente assunto, né? Até um assunto para redação, talvez isso. Né? Tu adquirir ou não uma previdência privada, né? Acho que é bem interessante, ainda mais com essa mudança significativa nas aposentadorias. Né? A seguradora a seguradora pesquisada para definir o valor de recolhimento mensal. Acho que é a seguradora pesquisa para definir o valor de recolhimento mensal. Estima a probabilidade de que pelo menos um deles, olha só, excelente, são palavras da probabilidade, ó, pelo menos um, ou seja, um pode morrer e o outro está vivo, ou o outro pode morrer e o um está vivo. Né? A mulher pode morrer e o homem está vivo, ou o homem morrer e a mulher está viva. Esteja vivo daqui a 50 anos, ou seja, quando tiverem 80 anos, tornando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? Bom,
eu fiz a leitura aqui. O que eu quero que você saiba? Qual é a pergunta que ele faz? Que probabilidade é essa que ele quer? Olha só. A pesquisadora, a seguradora pesquisada, eu achei estranha essa palavra, tá? Mas, ó, a seguradora pesquisa para definir o valor de recolhimento mensal e estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo. É essa a probabilidade que ele quer, que a seguradora quer. E o que o exercício também quer. Qual é a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo? Pelo menos um. Bom, o que eu falo para vocês? Lá na aula de probabilidade, eu tinha falado sobre esse exercício. Tinha falado não sobre exatamente esse exercício, mas eu tinha falado sobre o ou exclusivo, ou o ou de somente um ou o outro. O que é isso que eu estou falando? É a nossa união, né, pessoal? Olha só, eu ainda tinha grifado aqui, tinha me esquecido, de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Essa é a probabilidade que a gente quer. Grife aí no caderninho de vocês. Essa é a probabilidade que a gente quer. Essa é a probabilidade que a gente está buscando. Bom, olha só. Ou soma. Então, para ser homem ou a mulher, a probabilidade de ser homem ou mulher falecer, né, ou de estar vivo, é igual ao que? A probabilidade do homem mais a probabilidade da mulher menos a intersecção entre os dois. O que é isso? O que significa essa equação aí na leitura da matemática? Então, a gente tem a chance, olha, presta atenção, aqui, ó, chance do homem estar vivo, tá? Chance da mulher estar viva, menos a chance do homem e a mulher estarem vivos. É isso, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre com o joguinho de palavras. Uma pequena mudança de conjunção, ou e, já vai dar um significado completamente diferente para o teu problema, tá? Vamos aqui, olha só. E a multiplicação é o nosso e, que eu venho frisando desde o início da nossa aula, tá? Então, a gente tem a intersecção subtraindo da nossa união. Vocês entenderam o significado disso? Porque vai ter momentos que os dois vão estar vivos. E esse momento não importa. Tá? O que eles querem? Que pelo menos um esteja vivo. Não que os dois. Tá? E aqui a gente tem essa probabilidade. Ó. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa subtrair da probabilidade dos dois estarem vivos. E aí tem novamente o joguinho de palavras. Qual é a probabilidade do homem e a mulher estarem vivos? Novamente, a gente vai ter o E. Então, o E, o professor falou. E a multiplicação. Perfeito. Já te lembrasse agora. Ó. E vai ser a nossa multiplicação. Então, tornando por base dos dados da população, que indica que 20% dos homens e 30% das mulheres. Vamos usar esses dados agora. Então, aqui a gente tem a nossa formulazinha. A gente tem a probabilidade do homem união com mulher, tá? Então, a probabilidade de estar vivo e da mulher estar viva, tá? Do homem estar vivo ou da mulher estar viva é 20 sobre 100 mais 30 sobre 100 menos 20 sobre 100, interrogação, 30 sobre 100. Qual é a nossa operação ali na interrogação, pessoal? Hein? O que vocês acham? Seria uma soma, uma subtração, uma multiplicação? Vocês conseguem me dizer qual é a nossa operação ali? Aquela operação ali será? Lembre-se lá da nossa intersecção, né? Da nossa multiplicação, né? Isso aqui nada mais é do que essa parte aqui que eu estou querendo anotar para vocês. Então, a gente vai ter uma multiplicação. Olha só. Olha que interessante. Então, o que a gente está falando desde o início está se concretizando. E é isso legal de vocês verem com calma, porque a matemática é uma calma com estudo sucessivo. Então, às vezes, muita coisa que impede da pessoa entender a probabilidade, grande parte da matemática,
É a ansiedade, assim, de tu querer saber antes de estar um pouco preparada para saber. Tá? Então, fazemos aquela multiplicação muito bonita. 20 sobre 100 mais 30 sobre 100, elas têm o mesmo denominador, então a gente pode somar. Então, vamos ter 50 sobre 100. Então, aqui, vai aqui. E agora o professor enlouqueceu, está começando a usar o ponteiro do mouse. Mas é isso. Aqui. Bom, vocês podem fazer de formas bem diferentes, tá? Então, vocês poderiam fazer aqui 0,2 mais 0,3 dá 0,5. Eu fiz dessa forma porque eu acho mais prático. Para quê? Caso vocês assistam pelo YouTube, vocês podem pausar aqui e ver todo o raciocínio, ou fazer direto, tá? Eu acredito que assim fica mais prático. E aí a gente tem a nossa multiplicação. 20 vezes 30 divididos por 100 vezes 100. Até fiz aqui o 10 mil, ó. Fiz o 10 mil, aí tem 50 sobre 100 menos 600 sobre 10 mil. Mas aí o que tu faz aqui? Ah, professor, simplifica o zero. Perfeito. Tu vai simplificar o zero. Aí vai ficar 6 sobre 100. 6. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo treinar a minha caligrafia aqui. Ó. 6 sobre 100. 6 sobre 100. 6 sobre 100. É o que, pessoal? 6 sobre 100 é 0,0. A Luísa colocou 0,05, agora é 0,06. E aí a gente tem os 50%, então a gente tem 0,5 ou 0,50 menos 0,06, que é o nosso 44%, né? Vai ser, isso aqui vai ser igual a... Desculpe pela... Não sou muito treinado para ver com o mouse, assim. 0,44. Tá bem, pessoal? Gostaram dessa questão? É o nosso... Vocês podem pensar que é o nosso ou exclusivo aqui. O que é o ou exclusivo? É o nosso... É a união menos os casos que são iguais. Esse é o nosso ou exclusivo. Tá? Então, a nossa resposta é B, de Bá, eu passei no Enem. Ok? Vamos para a próxima questão aqui. Vou tomar um gole d'água. Espero que vocês... Eu vou ler depois, mas não podem ir lendo. O que vocês acharam da última questão? Fácil, médio? Eu gosto de falar com vocês porque eu sei que vocês respondem, por isso que eu fico perguntando. Novamente, foi tudo tranquilo? É mais chatinha de pensar, perfeito. Ela é diferente, né? Porque tem alguns valores ali que não estão explícitos ali, e aí tu tem que pensar como que tu vai conseguir achar, né? Quando tem os 80% ali, e os 20%, como é que eu acho? Tá? Luísa, qual é o teu curso? Que curso tu está pretendendo? Tu pode me falar? Se não falar, não tem problema. Farmácia, perfeito. Tem um amigo meu que faz farmácia. E a Tânia, tá. Qual curso é o teu, Tânia? Que curso tu está pretendendo? Farmácia é muito, muito legal. Ainda não sei, acredita? Claro que acredito, claro que acredito. E olha, eu vou te falar, às vezes tu entra para a universidade, tu começa a estudar para o teu curso e tu vê que é uma coisa diferente. E não tem problema, pessoal. Vocês podem escolher a vida. Vocês não podem se pesar muito, né? Também não pode desistir de tudo, mas sempre foquem assim. O que eu falo para vocês para ajudar vocês a pensar? A UFPEL, por exemplo, tem a semana acadêmica, que é o não é semana acadêmica, mas é semana integrada. Então, se vocês colocarem CIEP, vou colocarem assim, ó, vou digitar aqui para nós. CIEP. Aí tem esse aqui, ó. Esse CIEP 5 foi exclusivamente da online. Então tem muito vídeo de participantes do CIEP. Então se colocarem assim, ó,
CIEP. CIEP. Desculpa, eu acho que é o CIEP. É 6, né? É 6, desculpa, é 6 aqui, ó. CIEP 6. É 6, pessoal. É CIEP 6. Farmácia. Todo ano passado pensei que queria um curso e hoje não me vejo de jeito nenhum fazendo. Uhum. Pois é, isso aí tudo vai da experiência que vocês têm que ter, pessoal. Vocês têm que ter. Às vezes tu tem que entrar para a universidade para ter experiência, então tem que ir com calma com isso. E também fica se cobrando muito. Se fosse vocês, assim, quando eu estava estudando para entrar para a universidade, eu sempre pensava assim, ó, que eu ia ter, se eu estudasse, eu ia ter algo melhor para mim. Independente do que seja o que eu tenho no meu futuro, eu sei que eu estou prestando um vestibular e eu estou estudando para ter uma qualidade, uma vida melhor. Então, eu sempre pense assim, não focando, eu quero aquele curso, eu quero aquele outro. Se vocês estudarem com muita qualidade, sempre pensando no bem de vocês, vocês vão conseguir um curso muito bom. Perfeito, Luiz. Perfeito. Mas e tem outras áreas, né, pessoal? Tem coisas que vocês vão mais para a área técnica, tem outras que vão mais para a parte teórica, tá? E aqui tem muita coisa assim, ó, que a necessidade de ter que fazer um curso superior. Às vezes tem muita pessoa que não se vê fazendo um curso superior. Eu acredito que é uma coisa muito boa e talvez essencial para formar um cidadão mais consciente, sabe? Mas como vocês podem ver, tem muita pessoa que não frequenta a universidade e sabe muito mais sobre algumas coisas do que a pessoa que frequentou. Tá bem? Vamos lá para a questão lá. Probabilidade, já deu para a gente conversar um pouco. Probabilidade, Enem 2018, ó, dois passinhos para trás, já estava em 2018. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis, são só 3 níveis, ele observou que 25% deles eram de nível fácil, querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria. O gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Bom, é uma questão muito texto, né? Muito texto. Mas o que ele pede? Deixa eu ver se eu coloquei uma... Ó, contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% deles eram de nível fácil. 25% das perguntas, né, eram de nível fácil. O que ele quer saber? Ele quer saber quantas questões eu tenho que colocar, quantas questões eu tenho que colocar para chegar a 75% do total. Vocês entenderam? O que ele quer? Vamos pensar primeiro na maneira física, tá? Depois para a gente ir para a parte da matemática. O que ele quer? Bom, ele tem uma quantidade de questões fáceis, tá? Mas essa quantidade é igual a 25. Ou seja, eu tenho que aumentar a quantidade de questões fáceis para 75%. Então, eu aumento a quantidade de questões para aumentar também a probabilidade de pegar uma questão fácil. Ou seja, eu vou acabar facilitando, né, a vida dos meus funcionários aqui. Vamos lá, então. Aqui eu destaquei que é acrescentar. Então, se eu tenho um X que é igual a 25%, eu tenho que acrescentar nesse X a quantidade de questões necessárias. E essa é a pergunta. Qual a quantidade de questões necessárias para se atingir os 75%? Bem?
Quantas perguntas de nível fácil tem, então? Vocês já conseguiram descobrir quantas questões de nível fácil tem? Vocês conseguiram muito bem, mas se não conseguiram, aproveite para pegar a nota, anotar aí como que a gente vai conseguir achar essa quantidade de questões. Deixa eu ver. Ó, 25% de 20 perguntas. Tá? Ele fala aqui no exercício, ó, pessoal. Ele fala aqui no exercício, ó. Após depositar 20 de diferentes níveis, dos 3 níveis, ele observou que 25% deles eram de nível fácil. Então, quanto é que é 25% de 20? Uma dica, né? E perfeito, perfeito, Luiz. Como é que a Luísa pode ter feito isso? Pode ter feito de duas maneiras, tá? Ela pode ter feito assim, ó, 25 vezes 20 divididos por 100, ou, deixa eu ver, ela está digitando, como? Um quarto? Perfeito. É a maneira mais tranquila de se fazer. Concordo plenamente. Tu vai ter, ó, 25 sobre 100. O que é um quarto que a Luísa multiplica? É isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso um quarto. Ó, porque a gente vai simplificar isso aqui, ó. Vai simplificar isso aqui por 25. Opa, o professor aqui com a caligrafia dessa canetinha. 25. Tu simplifica. Olha só, uma divisão muito grande, ó. Vou simplificar por 25. E o que dá? Dá 1 quarto. Esse aqui é 1 quarto vezes 20, ó. E é aqui que a Luísa faz. Vezes 20. O que eu quis mostrar aqui para vocês, por exemplo? Se tivesse um número diferente aqui, por exemplo, o número primo, 27, daria para fazer igual, entende? E é assim que vocês fazem na calculadora de vocês. Como é que eu faço a porcentagem na calculadora? Como é que eu calculo 20% daquela conta que eu tenho? 20% do número, 20% 50, 20% 70, 20% 80. E ali tu consegue. Tá? Só quis mostrar uma maneira de tu fazer o cálculo pelas frações. E aqui ele fala, ó, uma pergunta de nível fácil seja que atinja, né, esses 75%. E é isso aqui que a gente vai calcular agora. Quantas perguntas a gente vai ter que adicionar, então? Bom, a gente já tem a base. Qual é a nossa base? A gente sabe que 5 sobre 20, né? Nosso famoso 5 sobre 20 é igual a 25%. Então, eu tenho 25% de chance, né, de pegar 5 questões fáceis. O que eu faço aqui, então? Eu vou adicionar x em cima e embaixo, porque eu vou ter que adicionar mais questões fáceis e dentro dessas questões fáceis eu tenho que adicionar no total. Então é sempre aquilo que o professor sempre fala, é aquilo que eu quero sobre aquilo que eu tenho, né? Aquilo que eu tenho. Então eu tenho 5 mais x e 20 mais x, e eu tenho que ser igual a 75%. Esse X aqui vai ser a quantidade de questões que eu vou ter que adicionar, tá? Como é que eu faço isso? Bom, pessoal, se vocês chegaram até aqui, vocês já mataram a questão. O que eu faço agora? O que eu costumo fazer? E por que eu faço assim? Eu faço por causa que tem muita gente que tem dúvida na matemática básica, tá? Principalmente os alunos que eu tinha ali dos presenciais do desafio, numa questão de logaritmo, numa questão de exponencial, eu não consigo fazer exponencial, não consigo fazer divisão. Aí eu ia verificar o que o aluno, qual era o problema ali de escrever, era a soma e subtração ou uma divisão simples, tá? Então eu vou fazer dessa maneira, existem outras formas de fazer. Se vocês fazem uma maneira bem diferente, eu gostaria que vocês me falassem também, porque é sempre bom ver o raciocínio que vocês têm, tá? Então, eu só vou fazer agora. A minha ideia aqui é uma equação do primeiro grau e eu vou ter que achar o x, tá? Achando o x. Se vocês tiverem alguma dificuldade para achar o x aqui, vocês podem me falar, não tem problema nenhum. Revisa esse conteúdo aqui, é muito tranquilo. Se vocês estão tendo problema, fiquem tranquilos que é fácil de tu conseguir entender. Eu consigo explicar para vocês e consigo fazer vocês terem exercícios mais fáceis até chegar aqui, embora que esse aqui já seja um exercício tranquilo, tá?
Então, a gente tem 500 mais 6x aqui, que eu estou lendo. 500 mais 6x. Ah, como é que tu chegou aqui, professor? Eu fiz assim, ó. Fiz a famosa multiplicação em x, tá? Fiz aqui, ó, 100 vezes 5 mais x, que é aqui, e 75 vezes 100 mais 20. Desculpa. 75 vezes 20 mais x. Tá? 100 vezes 5 mais x é igual a 75 vezes 20 mais x. Tá? E aqui eu vou ter que colocar o x do mesmo lado, né? Para eu conseguir fazer a subtração. Então, eu tenho 500 mais 100x é igual a 20 mais 75x, que aqui faltou 75, tá, pessoal? Me desculpe. Me desculpe. Aqui faltou 75. 75 vezes x, tá? Ficou feio, mas aqui tá certinho, ó. Aqui tá certinho, tá? Então, 75 vezes 20 é 1.500, tá? Mais 75x. Aí eu vou ter o quê? 6x menos 75 é igual a 1.500 menos 500, que é igual a 1.000, né? 25x, aqui é 25x, que ficou longo o desafio, 25x. Mas não se preocupe que aqui está a resposta, tá? Não sei se eu estou me afastando muito do microfone, mas aqui está a resposta, ó. 25x é igual a 6 sobre 25 igual a 40. E olha só que legal. Ao vocês adicionarem x, vocês não vão precisar subtrair nada do total, porque o x já é a quantidade total de questões que a gente vai ter que adicionar. Veja que é uma grande quantidade. Então, 200%, né? Se vocês pensarem que tinha 20 questões, vocês vão ter que adicionar o dobro de questões para conseguir chegar aos 75% de questões fáceis. Então, a resposta é a letra D de Dirichlet, um grande matemático, químico e físico. Tá? Era isso? Então, pessoal, o que acharam dessa questão? Tranquila? Mais fácil que a 2? Tranquila? Essa questão aí é um pouquinho diferente de tratar ela, porque tu tem aquela se ligar na soma ali, né? Eu confesso para vocês que não é tão intuitivo, tá? Mas também não é tão difícil. Mas tu tem que saber que quando tu adiciona questões fáceis, tu também tem que somar essas questões no total das questões da urna, tá? Vamos lá. Questão número 4. Enem 2016. Uma caixa contém uma cédula de R$ 5, uma de 20 e duas de 50, de modelos diferentes. Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa. Anote-se o seu valor e devolve-se a cédula à caixa. Olha só quanta informação num pequeno enunciado. Então, a gente tem 3 cédulas diferentes. Vocês podem pensar 3 bolinhas diferentes, uma azul, uma amarela e outra vermelha, tá? Ou 3 cédulas, como se fosse a moeda de real, né? Retira-se aleatoriamente, olha só, aleatoriamente. Estamos trabalhando o conteúdo de probabilidade. Aleatoriamente uma cédula dessa caixa. Anota-se o seu valor, e olha só, pessoal, e devolve. O que é isso, professor? Por que está falando devolve desse jeito? Está maluco, professor? Não, não. Ele devolve significa que no total na quantidade total da tua cédula na caixa, não vai se alterar. Sempre quando tu anotar, tu vai devolver. Então, tu vai ter sempre esse total dessa quantidade, ó. Uma cédula e 2 cédulas. Então, 4 cédulas. Então, sempre vai ter esse total. A tua porcentagem vai estar sempre relacionada ao total. Lembre-se, eu falei sobre isso. É sobre porcentagem, né? Desculpa, probabilidade. Com devolução ou sem devolução. São probabilidades diferentes. O que isso modifica no teu raciocínio? Modifica que tu vai ter o total sempre quando tiver a sua aleatoriedade com devolução. Aqui, acho que ficou difícil. Sempre quando tiver devolução, o seu total vai ser fixo.
Porém, se não tiver devolução, sempre vai diminuir o seu total, tá? Então, ó, em seguida repete-se o procedimento anterior, a probabilidade que a soma dos valores anotados seja pelo menos igual a 55 é o que ele quer, então? Sempre eu quero que vocês pensem, o que o exercício está me pedindo? Por quê? Porque aí vocês já vão trabalhando, vocês já vão estudando o exercício pensando o que ele está te pedindo. Então, ele quer que a soma dessas notas, tá? A soma dessas notas seja pelo menos igual a 55, tá? Entenderam, pessoal? Conseguiram entender? Então, são dois passos. O primeiro, ele retira uma nota, e depois ele retira a outra. Tá? Mas quando ele retira a outra, antes ele repõe a nota que ele tinha tirado. Então, ele... pense assim, ó. Pense a sua urninha aí e tem a sua carteira. Então, eu puxo uma nota, qual é a nota? É 5. Anota, ó, R$5, devolvo. E aí puxo de novo, tá? Qual é a nota? É 20. 25, não deu. E isso tudo a gente vai trabalhar através da probabilidade nesse exercício. Veja bem, então. Olha só, eu acabei botando direto aqui. Mas vamos lá. A probabilidade de se tirar uma nota de R$5 no primeiro e no segundo. Olha, veja bem. No primeiro e no segundo. Ok? Então, na chance de eu tirar no primeiro é 1/4, tá? E agora, o que é esse 2/4 aqui? Esse 2/4, lembre-se. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Não anotei. Ó, esse 2/4 aqui, pessoal, é o quê? Ó, 2 de R$50. Duas. E o que eu tô querendo? Que pelo menos seja igual a 55. Ou seja, é isso que eu faço. Ó. Aqui eu tenho R$5. A probabilidade de ser R$5 vezes a probabilidade de ser 50, R$50. Então, a probabilidade de ser 5 vezes a probabilidade de ser 50. Então, eu tenho 2/16. Novamente, a gente tem a mesma quantidade de notas de R$5 e a mesma quantidade de notas de R$20. Ou seja, então, a probabilidade vai ser igual. Mas por que vai ser igual? Não pode tirar 5, professor? Ele pode tirar 5. Ele pode tirar até 20. Quando tu for somar aqui, ó, aqui é a probabilidade de 5 mais 50, que vai dar o nosso 55, pelo menos 55, lembre, pelo menos 55. Aqui vai ser o nosso 55, tá? Olha só agora tu tem R$20 mais 50, tá? Mais 50, ó, mais 50. E vai ser igual a R$70. Mas professor, é 55. Não, pelo menos 55. Se tu colocasse aqui 20 ou R$5, ia dar 25 ou 40, não é? Então não poderia dar essa resposta. Olha só como vocês já estão. Vocês já estão conseguindo subtrair a probabilidade de ser 25 ou de ser R$40. Apenas utilizando essa parcela da multiplicação. Agora vamos lá para R$50, então. Qual é a probabilidade dessa soma ser pelo menos 55? Olha, eu tenho duas notas de 50, 2/4. Então, 50% de chance de tirar uma nota de R$50, vezes 4/4. Mas o que é esse 4/4, pessoal? O que isso significa? Que qualquer nota que eu tire depois de tirar R$50, qualquer uma dessas notas vai me dar um valor que seja pelo menos R$55. Ou seja, ele vai tirar aqui sempre, ele vai tirar pelo menos 55. Pelo menos 55. Aqui, ó, 50 mais qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa. Ó, qualquer coisa. Ó, ele vai poder tirar 5, ele pode tirar 20, eu acho 20 ou 50. Qualquer um deles vai dar maior que 55, tá?
E agora, o que está feito, professor? Era isso? Agora o que eu faço, professor? Não sei. Agora tu já fez multiplicação aí, o que eu faço? Olha só. A probabilidade de que a soma dos valores anotados seja pelo menos em 55. Professor, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer uma multiplicação, uma divisão? Calma, calma. Olha só. Ele pode fazer essa operação, ou seja, tirar 55, ou, ou, olha só, ou tirar 20, ou tirar 50. Essas daqui são as 3 chances que ele tem, as 3 probabilidades que ele tem de conseguir tirar pelo menos 55. Então eu posso tirar essa probabilidade, ou a probabilidade dos 20, ou a probabilidade dos 50. Ou seja, eu já arrumei elas para mim. Então eu tenho uma soma, né, pessoal? A probabilidade de ser 55 aqui, desculpa. 55 é a probabilidade do 5 mais a probabilidade do 20 mais a probabilidade do 50. Tá bem? Agora é só fazer a nossa soma. Olha só como fica fácil. Se tu não alterar nada, se tu fosse simplificar aqui, eu acho que até daria. Aqui ficaria um oitavo e oitavo. Ah, não, aqui ficaria um quarto. Um meio. Então eu sempre deixo assim, ó. Claro, né, pessoal? Como eu já tinha feito esse exercício, eu já sabia que assim ficaria mais fácil, tá? Não precisa sempre pensar o resto do exercício. Precisa saber que teve passos anteriores para que podem te facilitar na soma ou na multiplicação das frações. Então, basicamente, a gente faz a soma, né? 2 mais 2 mais 8 dá igual a 14. Desculpa, 2 mais 2 dá 12 sobre 6. Aqui tu vai dividir por 4, né? Desculpa, tu vai dividir por 4 e vai ter 3 quartos. Tá bem? A resposta é C de caramba, eu aprendi matemática, tá? O que vocês acharam dessa questão, pessoal? Antes de passar para a última questão aqui, a gente tem 7 minutos ainda. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio, difícil, médio, médio. Perfeito. A Luísa? Média também. Uhum. O que vocês acharam complicado, pessoal? O que vocês mais acharam complicado? Ter que somar no final? Ou tu ter que montar aquelas probabilidades ali? Montar? Uhum. Ela é uma questão diferenciada, né? Mas vejam só. Ele te dá algumas alternativas muito similares também, né? Não tem muito como tu fugir, tu tem que acertar em cheio, porque senão não é nada fora de contexto. Aham. Sim, interpretar para montar direitinho. Vocês vejam, né? Antigamente o Enem dava questões assim que tu tinha que fazer o cálculo, mas as alternativas eram muito distantes entre si. Então tu quase tinha uma margem de erro, sabe? Sempre podia errar bastante, assim que talvez tu poderia acertar. Então vê só como mudou a prova. Né? Vamos para a última questão, então. Temos 6 minutos. Deixa eu ver se eu tenho bateria para 6 minutos. Bom, tem 25 minutos de bateria. Acho que eu acredito ter. Enem 2013, então. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico a loja sorteará um brinde entre os compradores dos produtos A e outro brinde entre os compradores do grupo B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Olha só, qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Dois, ó, pessoal. E aqui está o gráfico. Ó. Sempre, como é que eu posso? Aprecie o gráfico, tá? Lê o gráfico com calma, pensa assim, ó. Aqui é o grupo A, aqui é o grupo B. Tá? Em janeiro, o A teve 10, o grupo B teve 20.
Em fevereiro, o grupo A aumentou um pouco, o A está com 30 e o grupo B está com 20. E em março, o grupo B deu uma subida significativa, né? 80 e 60. É a probabilidade, então, de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012. O foco, então, do nosso exercício é isso aqui. Então, ó, o que é... Professor, como é que eu faço rápido esse exercício sem ficar explicando muito rápido, sem ficar explicando muito? A probabilidade total do A e a probabilidade total do B vezes, tá? Então, tu vai ter que relacionar essas duas. Tu faz a relação dessas duas com a multiplicação. Então, é a intersecção desses dois, tá? Vamos lá, então. Probabilidade do A, 30 sobre 100. Ah, como é que eu faço? Pessoal, vocês têm que analisar todos os compradores do A. Então, vocês têm que fazer a soma, ó. Aqui tu tem 10, tá? Aqui tu tem 30, tá? E aqui tu tem 60, tá bem? Então, 10, 30 e 60. 40, 60. E qual é a total de compras no mês de fevereiro do A? Aqui é o A, tá? É 30. Então, tu tem 30 sobre 100. E a probabilidade do B? 20 sobre 120. Ah, como, professor? 20, ó. Conta comigo aí. 20 sobre mais 20, desculpa, mais 80. Ou seja, isso aqui dá igual a 120. 40 mais 80, 120. O que é isso que eu estou fazendo? É a probabilidade total que eu falei. Essa aqui é o que a gente quer, tá? E aqui é a nossa probabilidade total. É a quantidade de casos igual a 100. Ah, desculpa, pessoal. A quantidade de casos total, tá? E aqui é a nossa quantidade total de casos. E é sempre aquilo. Ó, quando a gente estuda a probabilidade, a gente tem o costume, o vício de falar é aquilo que eu quero, que é esses 30, sobre o que eu tenho, que é 100. O que eu quero, que é esses 20, a quantidade de computadores do OB, sobre o que eu tenho, que é 120. E o que eu faço para relacionar? Qual é a probabilidade de eu escolher, né, entre esses dois aqui? Escolher ou o A e o B. Qual é a probabilidade? É a multiplicação entre eles. Ou seja, a probabilidade do A e a probabilidade do B vai dar o nosso total de casos. Desculpa, vai dar o nosso total que a gente está buscando, que é essa nossa probabilidade aqui que ele pede. Ó. Qual a probabilidade de que os dois... Então, ela quer que o A e o B sejam calculados, sorteados, tenham feito suas compras em fevereiro. E esse é o nosso diferencial. O fevereiro tem 30 compras com A e 20 compras com B. E aqui está a probabilidade desses dois, ó. 30 e 20. Fazendo isso, então, eu tenho 30 sobre 100 e 20 sobre 120. 600 sobre 12, eu posso cortar esses daqui, posso simplificar. Aí eu vou ter 6 sobre 120, que é igual a 1 sobre 20. Nossa resposta é de Arquimedes, um grande matemático e filósofo. Tá? Bom, o que eu posso falar para vocês, pessoal? Eu tenho um minuto de aula, então eu agradeço a presença de todos vocês por estarem acompanhando o curso nacional. Uma boa noite e uma boa semana a todo mundo, bons exercícios, tá? Fiquem, qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Tá? Entre em contato, eu posso fazer uma revisão para vocês, tá? Muito obrigado.